Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal. E cuidado, hoje vocês não podem sair já do vídeo. Vocês caíram aqui de paraquedas, vocês devem ficar até ao final, porque hoje tenho algo bastante importante. É uma informação que caiu assim, posso dizer que foi a minha última expansão de consciência, foi mais uma abertura para eu ver mais longe. Com certeza, se tu ainda não viste os meus vídeos, vê sobre aquilo que eu falo e você sim, eu já vos digo assim por alto que eu sempre ando à procura de mais conhecimento para ver como é que eu saio daqui, mas quem sou eu e todas essas tretas que quase ninguém quer saber, né? Que muita gente tem curiosidade, mas não se atreve a ler livros, a fazer exercícios. Então eu estou aqui para vos mostrar mais ou menos o meu caminho, como é que me está a ir e realmente estes últimos 2 dias, hoje é dia 15 de abril de 2025, são quase 4 horas da tarde e eu tenho que vos dizer que encontrei uma peça do puzzle que me faltava. E agora, vocês sabem quando uma peça do puzzle muda tudo aquilo que tu pensavas sobre o puzzle, né? Ou pelo menos dá-te outra perspectiva do puzzle, foi isso que me aconteceu. Um espetáculo! Eu nunca me senti tão bem na minha vida ao descobrir isso. E antes de eu continuar, eu tenho que vos dizer que estes últimos 2 dias, se vocês quiserem saber as minhas últimas experiências que eu tive estes 2 dias, que não é nada de especial, eu vou contar isso no final do vídeo, ok? Se vocês não vos importar nada daquilo que eu vou vos dizer a partir de agora, vocês saltem lá para o final, que eu vou vos contar o que é que me está a acontecer, porque realmente estes últimos 2 dias comecei outra vez a meditar. Porquê? Porque eu preciso de tempo. Muitas das vezes quando eu medito, saio um bocadinho fora desta realidade e depois eu paro, porque senão não consigo ficar aqui em condições, não é? A minha mente fica um bocadinho distorcionada, esta realidade. Mas voltei outra vez e as coisas agora estão melhor do que nunca. Eu já vos tinha contado nos últimos 2 vídeos que já estavam a começar a acontecer coisas à noite, não é? Aquilo de mexer aqui no cérebro, de experiências assim fora um bocadinho fora de normal, né? Durante toda a noite. Pois é, parece que mexeram aqui e fizeram com que eu visse este mundo de uma forma totalmente diferente daquela que eu costumava ver. Evidentemente, toda a informação que eu tenho dado aqui é um complemento a esta que eu vos vou dizer. Então, mas esta informação que eu vos vou dar é aquela que é como se tu tivesses um vidro sujo, conseguisses ver para fora, mas muito mal. Então vais lá, limpas e agora olhas e dizes assim: afinal é isto. Agora já consigo ver melhor. Pois é, meus amigos. É isso mesmo que eu vou tentar. Eu vou tentar explicar, porque eu não tenho conhecimento muito profundo sobre isso. A única coisa que eu tenho que vos dizer é que esta informação eu já tinha lido sobre isto quando eu era jovem, na minha época dourada. Na época dourada é aquela época dos meus 18 aos 26 anos, mais ou menos, onde eu só me interessava pelo poder da mente, em aprender. Para mim era tudo uau, era tudo um espetáculo, não é? Era como se fosse uma criança a descobrir tudo. Não é? A viagem astral, sonhos lúcidos, levitação, invisibilidade, o tarot, magia, essa parte toda. Não é? Depois veio uma outra parte mais negra que foi a dos arcontes, das entidades negativas, da hipnose regressiva. Já tudo um bocado mais pesado, né? Aí foi uma época negra, né? Dos 28, 30 até agora aos 47 anos foi, foi a minha época em que tive que aprender esta parte, né? Também a parte escura, né? Não só a parte clara, né? A parte boa,
mas também tive que aprender a parte má, né? O lado negro da criação, né? Descobrir todas essas verdades escondidas. E evidentemente depois também aprendi mais tarde também sobre isto. Tudo o que eu vou contar aqui eu já sabia, mas só agora é que me dei conta, eu esqueci-me, devido a este caminho bastante difícil que me aconteceu agora, nestes últimos 15 anos, mais ou menos, não é? Eu esqueci-me da outra parte. Não é? Simplesmente deixei-o lá num lado qualquer e nunca mais juntei essa informação à equação para eu entender. Só que no outro dia estava a ler um livro e eu depois, quando acabar de ler o livro, eu venho aqui explicar qual é o livro, para que também vos recomendar para que vocês leiam. Não é nada, eu já tinha lido essa informação 1 milhão de vezes, o que está lá, já tinha lido, mas veio-me refrescar aqui a mente e foi lá uma informação que a mim, bum, de repente fez luz. Começou a juntar todas as peças aqui em cima e uau, agora descobri, agora sei como é que este jogo funciona. Como é que está a Matrix. Então, meus amigos, é tudo tão simples. Eu vou-vos tirar anos, muitos anos, de procura, de busca de vocês. Tá? Vocês deveriam pagar. Vocês deveriam pagar o mesmo que pagam aos outros para vos dizer isto. Não, isto é só... Eu só estou a brincar um bocadinho porque existem aí muitos supostos espiritualistas, mestres, gurus e que nunca hão de chegar a esta compreensão aonde eu estou. Eu sei que existem outros, eu sei que eu sou pequeninho, eu sei que existem muitas pessoas que sabem muito mais e que estão muito mais à frente. Só que para mim, como eu sou muito pequeninho, é como aquelas crianças que começam a descobrir agora o mundo, né? Então eu realmente fiquei como uma criança a olhar para este mundo. Uau! Mas tem calma, eu sei que eu estou aqui a dar umas voltas tremendas, né? Para dar essa curiosidade, para despertar, para ver. Então fala logo de uma vez, né? Pois é, meus amigos. Agora tenho que vos dizer, vou-vos contar e assim vocês vão descobrir. Vocês já não precisam de fazer, quer dizer, vocês ainda precisam de procurar informações para vocês compreenderem muito melhor. Eu não vou saber explicar isso, porque não vou estar agora a ler um livro, tirar apontamentos para vos dizer tudo como é que as coisas funcionam, porque eu não sei. Para mim eu sei, para explicar é que eu não sei. Vocês estão a entender, não é? Então é o seguinte. Imaginem um jogo do computador. Um jogo onde tu ficas à espera, tem os seus servidores, né? É um jogo online, onde tu ficas à espera para entrar dentro. Certo? Tem calma, ainda não te vais embora. Vê o vídeo até ao final, ok? Eu já te conheço. Começas a ouvir isto é um jogo, já começa aí o ego, já começa, ai não, este gajo outra vez isto. Vamos até ao final, se faz favor. Imaginem que vocês estão num jogo online, só que vocês estão fora do jogo à espera para entrar. Muito bem. Então, aqui é o problema. Nós que estamos aqui dentro, já sabemos como é que é o jogo. Nós já estamos dentro do jogo. Isto, já estamos a ver os personagens, não é? Os avatares que existem neste mundo. Ok, tenho aqui o Walter Pinho, depois vejo as minhas irmãs, o meu pai, os outros que estão lá fora. Não é? Toda a gente que está aqui, e depois, pronto, nós já vemos os personagens. Sabemos, muitas vezes os caracterizamos, olha, este é feio, este é bonito, este é alto, este é baixo, este é preguiçoso. Então, todos os personagens têm um certo tipo de características, certo? Um é rico, outro é pobre, outro é inteligente, outro é burro, outro é... Está a ver? Com essas características todas, com um bocadinho mais, outro menos, mas... e depende das pessoas, do julgamento das pessoas, como é que as pessoas se julgam. Depois, não é? Tem a cultura, não é? Onde nós estamos. Perfeito, este mundo é assim que está feito.
né? Com os seus elementos, não é? Água, terra, fogo, ar. Está certo? Está. Não é? Está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Então nós vemos que também existe o clima, não é? Calor, frio, depois vários tipos de tempo, não é? Conforme ele está, né? Então, perfeito, este jogo é perfeito. Nós estamos cá dentro, nós conhecemos, temos consciência de como é que é o jogo, o nosso cérebro consegue interpretar o jogo, para tudo tem nomes, não é? Nós sabemos as coisas, sabemos o que é, por exemplo, uma caneta, sabemos porque alguém nos ensinou, certo? Podia-se chamar outro nome qualquer, mas chama-se caneta. Noutra língua chama-se de outra maneira. Mas nós, por exemplo, em português, chama-se caneta, esferográfica, conforme vocês já conheçam. Então nós começamos, associamos, não é, a tudo que está aqui ao nosso redor, já sabemos os nomes. Então conseguimos muito bem, não é, nos comunicarmos. Se alguém me pedir uma caneta, eu, aqui dentro, sabe muito bem, tem a imagem, uma caneta, toma lá a caneta. Preta ou vermelha? Então eu também sei a cor. Preta ou vermelha? Então toma lá. Certo? Eu sei distinguir. Tu sabes distinguir. Então nós nos conseguimos entender. Agora, se fosse um chinês ou um japonês a falar para mim, com certeza eu não conseguiria. Tinha que ser com gestos. E mesmo assim, não sei se conseguiria entendê-lo. Né? Se ele fizesse assim, um lápis ou uma caneta, eu já teria que pensar. Bem, isto aqui é só para vocês entenderem as coisas. Mais ou menos, para vocês terem a certeza de que, prontos, o personagem está dentro do jogo. Nós somos o personagem. Agora, o importante agora foi o que me fez a luz, é quem está por trás. Quem são os que entram para dentro do jogo? Porque uma coisa é tu estás dentro do jogo. Outra coisa é quem é que está do outro lado que entra dentro do jogo. E é aqui que se faz a luz. É aqui que tudo dá sentido a isto, a esta existência. Claro que esta existência é a existência deste Criador. Dizem por aí que somos 20% de consciências aqui. De consciências que não pertencemos a estes planos. Ok? Dizem por aí, eu não sei se é verdade. Mas se somos só 20%, então existem 80% de que não são como nós. Certo? Então, aqui começa a dúvida. Então, ok. E aqui vem a informação que me faltava, que eu tinha me esquecido. Que são os seres elementais. Então, vocês já viajaram no astral? Vocês já foram para outros mundos? Aquelas pessoas que já foram sabem que existem outros planos, outros planos astrais, outros mundos, aonde existem seres, como podem ser os gnomos, as fadas. Existem muito. Prontos, de certos elementais, como do fogo, da água, do ar, da terra. Além desses, existem os outros seres que vivem no baixo astral, outros que vivem num plano mais superior. Existem outros que vêm de outros planetas, como pode ser o meu caso, de outros metaversos, que é preciso modificar a sua energia para entrar cá dentro. É preciso preparar, porque para entrar cá dentro é preciso estar na mesma frequência, no mesmo tipo de energia, porque senão não entras, ficas maluco. Não te adaptas. Então, muitos, como eu, também fizeram o mesmo processo. Alguns são mais atrevidos e entram logo aqui à primeira, pensam que aqui é fácil e depois viram a cabeça, né? Não conseguem. Começam a ter... não conseguem controlar as diferentes realidades, né? No meu caso, eu comecei a entrar dentro de uma pedra. Okay? Eu vivi a minha primeira vida aqui, neste planeta, foi dentro de uma pedra. Para quê? Para me ambientar
ambientar energeticamente a este plano. Mas isso são outras histórias. Muito bem, então o que é que nós vemos aqui? Espera aí, do outro lado, antes de entrarem para aqui, existem outros planos, outros jogadores que vão entrar aqui. E nós temos assim, ok, muito bem, perfeito. Já sei que do outro lado existem jogadores, existem outros seres. Diferentes. Não são todos iguais, com outro tipo de características, com outro tipo de energias. Só que aqui na Terra, quando eles entram, eles tomam as características de um ser humano. Com os atributos do ser humano. Em todos os sentidos. Então tu entras dentro de outra atmosfera. Dentro de outro ser. Então tu vais deixar de ser como o outro ser, que tu és, mas tu vais te adaptar a este ser. Tu não vais poder ser aquilo que tu eras antes. Tu vais te adaptar aqui, a este novo avatar. E o mais interessante aqui, atenção, e aqui há muita coisa que se lhe diga. Então nós temos do outro, vamos imaginar, vamos só tocar nos elementais. Os elementais também encarnam no planeta Terra. Só que os elementais não são energeticamente iguais, por exemplo, às almas humanas. Aquelas almas, eu aqui também, há muita coisa que eu também ainda não sei bem como é que as coisas funcionam. Mas esta parte das almas que nascem aqui, que são humanas, são mesmo deste planeta, são diferentes dos elementais. E os dos que vêm de outros metaversos são diferentes. Então somos todos diferentes. E também não há ninguém igual em termos energéticos. Podemos ser parecidos, mas somos diferentes. É como aqui o ser humano. O ser humano somos todos parecidos. Mas em personalidade, até podemos ser parecidos um com o outro, mas há sempre alguma coisa que é diferente. Quer dizer, sempre vamos ser diferentes em muitas coisas. A mesma coisa. Do outro lado, então temos os elementais do fogo, que têm um certo tipo de características. Temos da água, temos do ar, temos da terra. E nós vemos que aqui nesta terra, neste planeta, neste metaverso, o ser humano tem os 4 elementos. Mas, astrologicamente, nós nascemos em algum tipo de elemento, não é? O touro, eu sou touro. Eu nasci no dia 10 de maio. Então, dia 10 de maio, sou touro. Então, eu sou mais terra. Eu tenho um dos elementos que eu tenho mais é terra. Enquanto que outros podem ser do fogo, da água, da terra, do ar, certo? Mas todos nós temos os 4 elementos. Pode faltar mais de um, mais de outro, mas temos todos. Agora imagina que um ser elemental encarna aqui neste planeta. Um que seja do fogo. Ele vai ter as características do fogo, mas vai estar dentro de um corpo humano que tem os 4. Então, aqui eu também não sei bem como é que as coisas funcionam, mas ele não se vai comportar tanto como um ser, também, entre aspas, como um ser de outro planeta qualquer, ou de um sítio qualquer. Mas isto não tem nada a ver, eu também não sei muito bem como é que as coisas estão. Só agora também que estou a entender isto. Então, dentro dos elementais existem seres com mais consciência e com menos consciência, que estão mais virados para o bem ou que estão mais virados para o mal. Então todos eles também têm um certo tipo de características. Agora imagina também seres do baixo astral, que se conseguem infiltrar, conseguem hackear esta Matrix e entrar também para reencarnar. Seres do baixo astral. Ou seres de outros lugares, com outro tipo de características, e entram cá dentro. Ok? Eles encarnam,
Imagina, na tua família, o teu pai é um draconiano. E tu não sabes. Nem ele sabe. Ele simplesmente encarnou. Mas nem ele sabe. E ele é uma pessoa muito impulsiva, muito agressiva, como um reptiliano, por exemplo. Ou um draconiano, ou o que seja. Vamos imaginar que tenha esta polaridade negativa e de agressividade. E depois, vamos imaginar que é como se fosse uma fada ou uma deusa, como se fosse seguidoras da Vênus ou da Anubis ou o que seja. Porque também existem, do outro lado, também existem seres com este tipo de características. Tipo, como se fossem, por exemplo, as mulheres sedutoras, com essa energia da sedução, que entra também para este planeta. O que é que vocês acham que vai acontecer? Eu, pessoalmente, reconheço essas mulheres na rua. São poucas. As poucas que eu já conheci ou que eu vi e que senti a sua energia, cada vez que eu vejo, eu passo por alguém e sinto a energia, eu olho para a mulher e olá lá, está ali, cuidado com esta mulher. Esta mulher, todos os homens ficam encantados com ela. É como se elas tivessem... não sei, é como se tivessem uma aura, sei lá eu, sedutora, que atrai os homens todos sexualmente. Os homens ficam encantados com elas. Eu sei que vocês também já viram. E homens também a mesma coisa. Também existem homens desse tipo. Todas as mulheres ficam louquinhos por eles. E há mulheres que todos os homens parece que é como uma abelhinha atrás no mel. E isto são coisas que vocês dizem assim, uau, claro, porque são as características dos seres que encarnam. Estão do outro lado e que vêm para aqui. E depois existem um montão de seres que vêm para aqui. E lembrem-se, isto aqui é algo que eu ainda não entendi bem, mas como isto está tudo ligado, este mundo é um mundo de passagem, aonde vêm para aqui. E reencarnam aqui. Aceitam? Vamos lá ver. Entendam esta parte, porque antes, para vocês não ficarem muito confusos, vamos imaginar. 20% não são daqui. Certo? O que quer dizer que existe a probabilidade desses 20% estarem aqui presos. O resto pertence a esta criação. Os elementais pertencem a esta criação. Os seres do baixo astral e do alto astral pertencem a esta criação. Eu quando digo do alto astral, eu digo anjos, arcanjos, etc, etc, etc. Todos esses seres são daqui, deste planeta. Tanto os demónios ou o diabo, conforme vocês queiram chamar, do baixo astral e do alto astral, os dois foram criados para estar aqui. São os dois parte da criação. Os dois trabalham juntos. Eles não são, nenhum está mais abaixo, nem o outro está mais acima. Os dois estão a trabalhar. Os dois estão na mesma balança. Ok? A balança está equilibrada. Eles têm que equilibrar a balança aqui deste planeta. Ok? Por isso é que eles existem. Nenhum é bom, nem o outro é mau. São os dois parte do jogo, da criação. Entendam isto. Esse dos anjos e arcanjos, esses é que são bons, que nós temos que segui-los. Não, esses fazem parte do jogo. E o outro lado a mesma coisa. Só que eles têm energias diferentes. Eles participam no jogo. Fazendo o seu trabalho. E nós estamos no meio. Só que, quem é que está no meio? Quer dizer, nós estamos no meio, entre aspas, ou estamos no meio e também estamos presos. Muitos de nós queremos sair, mas estamos aqui, caímos aqui de paraquedas e agora queremos sair, e para sair daqui é difícil. É preciso entender o jogo, e é preciso soltar, e é preciso deixar de julgar, é preciso deixar de identificar-se com o jogo, e nós ficamos aqui loucos. E então, e agora eu olho para a rua. E agora, vocês se forem como eu, vocês vão olhar para a rua e vocês vão se perguntar, e tu, de onde é que tu és? Tu pertences aqui? És o quê? És um elemental? Não és? Vê como é que as pessoas se comportam. A maneira como as pessoas se comportam já dá para entender quem é quem. Por exemplo, durante a pandemia,
Houve médicos, houve enfermeiras, houve polícias, houve muita gente que se comportou de uma maneira muito medíocre. Mas mesmo muito medíocre. Então, esses são seres aqui deste mundo. É o que eu penso. Né? São pessoas que não têm, não conseguem, o seu grau de evolução não dá para tanto. Ou, atenção, isto também é já, eu também também não vou estar aqui a colocar ninguém para baixo ou para cima. Simplesmente somos diferentes. Eles vivem para este mundo e nós vivemos para outros mundos. Lá no livro ou em algum lado eu ouvi que os que vêm de fora são aqueles que se vão tornar deuses criadores, ou galáxias, ou o que seja, ok? Fazem parte dessa criação, vão se tornar nisso, enquanto que eles vão se tornar em outra coisa. Também faz parte da criação, mas não é a mesma coisa, hein? Então, uns seguem por um caminho, outros seguem de outro. Vocês lembrem-se, eu já tive aqui uma experiência aqui neste canal, eu já contei aqui, em que eu e mais 5 fomos levados à consciência deste universo e eles arrancaram um pedaço, a sério, nós éramos, venham ver o vídeo, que vocês vão ver qual foi a experiência, onde nós tínhamos sido graduados para criadores de universos. Nós agora éramos um criador, eu por exemplo, já sou um criador do universo, mas eu ponho-me aqui uma interrogação que eu acho que também não é esse o caminho, mas se for, opa, não vai ser este pequenininho que está aqui que vai dizer, Walter, tu não vais ser isso, não é? Simplesmente este aqui ainda não sabe perfeitamente. Eu sou daquele que duvida. Caraca, como é que é? Duvidando, não. Já me esqueceu, olha que cena. Não importa. Confia desconfiando. Então, eu confio, mas desconfio, não é? Não vão querer aqui fechar aqui e fazer parte deste jogo. Recordem que eu li, um dos últimos livros que eu li foi a Gnosis da sabedoria Hiperbórea, e foi aí que realmente a minha mente, bum, expandiu. Hein? Vocês recordem que para aqueles que veem os meus vídeos, eu li o livro e depois lá não está nenhum exercício, mas eu criei um exercício de ir para dentro e uau! As coisas que vão acontecer, e depois eu vou-vos contar o que está-me a acontecer, que tem a ver com isto, ok? Lá no final do vídeo. Então, meus amigos, uma vez que tu entendas isto, tu vais entender que cada ser que está aqui, o comportamento desse ser corresponde ao seu grau energético, aquilo que ele é do outro lado. Certo? Tu podes estar casado com um ser elemental e tu dizes assim, e esse ser elemental, ser daquelas pessoas, eu vou dizer já assim, esse ser, ele quer fazer, ele quer que, como é que eu vou dizer isto? A vida é muito curta para desperdiçá-la. Então vocês vão ver muitos seres por aí que não querem desperdiçar a vida. Eles não querem estar só com uma mulher. Eles estão casados, mas têm as suas outras mulheres por fora. Hã? E depois, quando a mulher descobre, tanto pode ser homem como mulher, hã? Quando um homem ou a mulher descobre que lhe estão a trair, então, mas esse ser chega a dizer, mas eu amo-te a ti, eu ando com a outra, né? Mas eu escolhi-te a ti. E eles não entendem isso. A vida é muito curta. Eles têm que viver a vida. Quando existe algo maior, algo que lhes parece interessante, que não podem perder, que surgiu, eles não podem simplesmente dizer assim, fechar a porta. Eles têm que viver essa experiência. Vocês estão a entender? Eu tinha aqui alguma coisa escrita, para eu não me esquecer. E depois, claro,
né? Isto é claro que tu tens que saber quem tu és. Quem tu és? Quem sou eu? Eu sempre digo, quem sou eu? Sou este corpo? Sou esta mente? Sou estas emoções? Quem sou eu? Quem sou eu? No momento em que tu souberes quem tu és, tu já vais poder fazer a tua vida, entre aspas, melhor. Eu, por exemplo, entre aspas, conforme vai-me expandindo a minha consciência, eu vou vendo o mundo de uma maneira totalmente diferente. E esta vez isto foi mesmo a cereja em cima do bolo. Que eu nunca dormi, eu dormi que nem um passarinho. Eu descobri isto, saiu-me aqui um peso das costas. Eu a saber disto, eu digo, uau, descobri o que está. Uma coisa tão simples, que eu já sabia, mas só agora, olha, está aqui a peça perdida. Vou encaixá-la. Plim, fez-se luz. Vocês entenderem isto, metade dos vossos problemas se vão resolver. Mas é que a minha mulher, mas é que o meu homem, mas é que os meus filhos, mas é que o meu patrão, mas é que não sei quantos. E toda a gente está aqui a jogar o jogo, a jogar um jogo onde estão todos os que estão de fora vão entrando cá dentro, de todas as espécies possíveis, de todos os graus imaginários de evolução ou de expansão de consciência, vários tipos de consciência, vários tipos de seres, vários tipos de alma, entram todos aqui e depois querem que os seres humanos se comportem como seres iluminados. A sério! E depois olha o que é que os políticos estão a fazer. E não quanto, isto da conspiração, os seres nós que começamos a ficar um bocadinho mais despertos, começámos essa parte da conspiração, de repente sentimos muita atração por isso. Porque isto está mal e temos que mudar. Ninguém tem que mudar nada. Claro que temos que jogar o jogo. Estamos dentro do jogo, temos que jogá-lo. Mas o teu jogo é tu conheceres quem tu és e se tu pertences aqui, então jogas o teu jogo, não é? Não vais desperdiçar o teu jogo. Não vais desperdiçar um avatar. Certo? Agora, nós que queremos sair, queremos ir embora, a nós não nos importa este mundo. Eu, por exemplo, eu não sinto nenhuma atração por este mundo. Não sei, não tem nada daqui da... Este corpo, sim, o meu ego e coisa, até se pode importar com alguma coisa. Mas eu, o meu ser mesmo, este jogo não me interessa nada. Eu não vejo nada de atrativo disto. Eu até acho que isto é uma valente porcaria. Eu agora já vejo o jogo tal como ele é. Eu agora vejo o jogo tal como ele é. Agora já não sinto raiva, não sinto ódio por este jogo. Não é? Pela crueldade que pode chegar a ser este jogo. Vamos imaginar, por que achas que existe aqui tanto caos, tanta morte, tantos ladrões, tantos assassinos, tanta guerra, porque as pessoas também vão para a guerra e as pessoas também matam e as pessoas também extorsionam e as pessoas também de alguma forma magoam as outras pessoas, mentem e etc, etc, etc. E também fazem coisas boas, é claro, não é? Porque isto é uma diversidade caramba, minha língua, de seres. E depois, e isto é uma das coisas que eu estava a pensar, raios, como é que isto se conecta? Porque isto, né? Vamos lá ver, como é que estes seres entram neste corpo, né? Este corpo depois é descarregado os programas, né? As memórias dos programas dos nossos ancestros, e depois joga-se com o avatar com o qual tu decidiste vir ou simplesmente te puseram. Tá? Então aí eu começo a pensar como é que isso se dá, como é que isso acontece. Isto também é interessante, porque depois também pode ser com um avatar que alguém do outro lado entre num corpo e depois não se sinta bem, não é? Vamos lá ver que seja num tipo que seja muito agressivo ou que seja uma pessoa que não seja do mesmo sexo. Quer dizer, eu sou homem, mas sinto que sou uma mulher. Então aí já é uma distorção, não é? Aí o ser
fica aqui, não é? O que, pá, não consegue, não é? Não, não consegue assimilar esta parte do avatar. Então, pode haver distúrbios mentais, etc, etc, etc. Claro que sim. E esta parte, é por isso que eu estou a dizer que uma vez que tu entendas este jogo, ou tu decides jogá-lo, continuar a jogar, ou vais-te embora, meu. O que é que tu escolhes? Hã? O que é que tu escolhes? Pois é o que eu estou a dizer, tu tens que ver como é que as pessoas te tratam. Hã? Todas as pessoas são iguais? Não, não são todas iguais. Como é que as pessoas te tratam? Porquê é que tu sentes afinidade por um certo tipo de pessoas? Porquê é que nós todos, porquê é que nós, por exemplo, existem uns grupinhos, parece que toda a gente se dá bem. E tu queres entrar dentro desse grupo e tu dizes assim, não me sinto bem. Porquê? Porque não estás em sintonia com o mesmo tipo de energia que elas têm. Tu não pertences àquela raça que veio do outro lado. Por isso é que eles se juntam em grupos. Eles sentem-se bem naquele ambiente ou com aquelas pessoas. Mas tu não. Porquê é que tu atrais a certo tipo de mulheres? Ou certo tipo de homens? Hã? É claro que isto também tem a ver com as constelações familiares, com as memórias e programas que nós herdamos dos nossos antepassados. Evidente! Hã? Mas aí também tem muito que se lhe diga. Hã? Porque isto tem que se conectar a todos os pontos. Quando tu começas a conectar todos os pontos, bum, faz luz. Tu dizes, ok, isto é o jogo e nós viemos de fora. Isto não tem nada a ver com consciência. Tem a ver com consciência, claro. Isto também tem a ver com a sabedoria hiperbórea. Certo? Isto também tem a ver. Uma vez que apanharam as consciências, lhe colocaram a alma, né? E depois lhe puseram o corpo físico. Então aí apagou, morreu. Apagaram-se. O próprio ser virou-se para fora, né? Está virado para fora e já não consegue voltar para dentro. Eu já falei aqui sobre isso, esta técnica que eu já vos vou contar para que vocês entendam o que é que eu estou a falar. Aqueles que já viram os meus vídeos já sabem do que é que eu estou a falar. Então, e vocês dizem assim, olha, por exemplo, agora vou-vos dar só uma curiosidade, mas não tem muito a ver com isto, mas eu atraio um certo tipo de mulheres. Ou eu sinto-me atraído com um certo tipo de mulheres. E esse tipo de mulheres tem a mesma profissão. E por incrível que pareça, eu como já sei, já estava a ver o padrão, eu digo, não, por aí não vais, Walter. Porque essas mulheres têm muito a ver com a parte da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito boa. Muito. Eu herdei essa parte da minha mãe, que é da sensibilidade. Ok? E dessa paz, dessa serenidade. E depois também há a parte do meu pai, que é a parte mais dura, mais rígida. Então, mais guerreira. Então, mas o que aconteceu? A minha mãe não era fresca quando era jovem. Infelizmente não era fresca. Assim como muitas mulheres não são frescas, a minha mãe também não era. Então, como os homens têm tendência a buscar mulheres, a atrair mulheres como a mãe, e os homens e as mulheres como o pai, então eu digo que não existe, lembrem-se que eu sempre digo que não existe livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é bem a maneira como vocês pensam. Eu estou a dizer que tu sempre vais atrair aquele tipo de mulheres. Esse tipo de mulheres são aquelas mulheres das quais tu vais te apaixonar. E essas mulheres têm esses programas. Têm esses programas. E os homens têm esses programas, os vossos maridos. As vossas parceiras. E eu, como já sei o que é que a casa gasta, muitas das vezes, eu digo, vocês estão à procura de um homem como eu, e eu não sei porquê, porque eu também não sou grande coisa para vocês, né? Mas eu já sei os programas que vocês têm, né? Eu já sei porque eu já passei por eles. E eu, como eu sei, vocês têm esses programas,
eu não vou meter ao barulho, porque não estou para passar por isso, não é? Mas eu podia ver o jogo de outra maneira, eu podia jogar o jogo, mas tenho que desbloquear essa parte. Quando eu realmente me desbloquear e disser assim, olha, agora vou-me divertir neste jogo, é? Eu vou fazer o que eu quiser, só que tenho uma coisa, não consigo fazer isso, eu não consigo fazer, eu tenho essa consciência, essa empatia pelas outras pessoas. Eu não posso estar a fazer mal às pessoas, porque eu tenho um programa de não fazer o mal. Ok? Eu consigo me pôr na pele das outras pessoas. E isso é o que muita gente não consegue. E quando uma pessoa não consegue se meter na pele de outras pessoas, já podemos deduzir, ou é uma consciência, uma pessoa com um grau de consciência muito baixo, ou é um ser, ou um elemental, um ser do baixo astral, um ser qualquer, sei lá eu, um ser que não tenha nada a ver com as minhas características, por exemplo, com o mesmo tipo de ser. Hã? E isto não estou a dizer que nós sejamos superiores ou inferiores, nós simplesmente somos. Cada um no seu quadrado. Hã? Entendam isso. Isto é a mesma coisa que dizer que uma pedra... Vamos lá, eu vou-vos pôr neste contexto. Ouçam bem, por favor. O que é mais importante? Um médico ou uma faxineira? Na vossa cabeça, pensem um bocadinho. Parem o vídeo e digam, o que é mais importante? Um médico ou uma faxineira? Hã? O que é que vocês acham? É o médico? Têm a certeza? Sim, ele salva vidas. Ele pode fazer muita coisa, sim. E a faxineira, não. E tu podes fazer o que ela faz, né? Certo? E se tu tivesses acamado, tivesses em cadeira de rodas, precisavas da faxineira? Não. Qual era mais importante? A faxineira ou o médico? Eu vou-vos dizer uma coisa. Depende. Depende. Se eu passar toda a minha vida sem precisar do médico, o médico para mim não tem importância nenhuma. Para que é que eu quero um médico se eu estou bem? Eu só preciso do médico se eu precisar dele. Mas e se eu não precisar dele? Eu vou precisar dele para alguma coisa? Não. Ele tem importância? Não. Por exemplo, agora, eu preciso dele? Não. Ele tem importância? Não. Posso precisar dele? Sim. Mas neste momento não preciso. Então, ele não tem importância neste momento para mim. Eu o dispenso. Eu não preciso dele na minha vida. A faxineira. Se eu, por exemplo, precisar de uma faxineira para me limpar a casa, qual é mais importante? Vou chamar o médico para fazer a limpeza da minha casa? Não. Quem é mais importante? É a faxineira. Então eu vou chamar a faxineira. Ela vai-me fazer a limpeza da casa. Ou vai-me ajudar. Não vou chamar o médico. Então qual dos dois é mais importante? Depende. A mesma coisa acontece com as almas. Ninguém é importante. Ninguém. Ok? Nós não somos assim. Cada um no seu quadrado. O que é mais importante para ti? É esta caneta ou esta taça? Qual dos dois é mais importante? Depende. Se eu precisar escrever, o mais importante é esta caneta. Ou, se a mim me apetecesse tomar chá, é uma caneca. Se eu estiver no deserto e se tiver uma mala com 1 milhão de euros e uma garrafa de água, mesmo que eu tivesse 1 milhão de euros, eu pudesse comprar 100 mil garrafas de água, mas como não tenho essa possibilidade, então o mais importante é a garrafa de água e custa só 50 cêntimos ou 1 euro. Então, isso de importância, eu sou mais importante, isso não tem sentido. Depende de onde tu estejas. Depende de quem precisas. Vocês estão a entender? Estão a ver para onde é que estão os tiros? Se vocês entenderem isto, já têm meio caminho andado para sair daqui. Então, meus amigos, o que é que vocês acharam desta informação? Vocês trabalham nessa informação? Vejam, a sério, isto, assim, para quem está a ouvir, se não criar um cenário, se não imaginar, se não obter informações, vocês têm que ler um livro. Vou ler um livro sobre os elementais.
E vocês vão lá obter muitas informações. Vejam também de seres de baixo astral, não sei quantos. Ou leiam livros do Rubens Saraceni. Também são muito bons, especialmente a Pedra de Fogo. Acho que é a Pedra do Fogo. É coisa assim. Que fala lá dos elementais da água e da água. Acho que é da água. Da água e também do fogo. Não sei, ele passa lá por alguns elementais e explica muito bem como é que é o mundo deles. Então é fantástico. E então, verdade. Isto também para vos dizer que eu também, quando eu comecei a fazer hipnoses regressivas, eu também tive a curiosidade de saber de onde é que vinham as pessoas. Então, as pessoas, eu agora não faço, mas as pessoas vinham. Eu naquele momento, eu só estava curioso, mas nunca pensei assim tão profundo. Vens para aqui, através essa conexão toda, através tipo, não sei, essa magia que faz com que tu vejas as coisas todas, está mesmo à tua frente, mas tu não vês nada, né? Então, uma das pessoas que eu vi, que eu fiz, essa era como se fosse uma fada. Né? A energia dela é como se fosse uma fada. Tinha asas, muito bonita, alta, assim como pessoa como nós, e era feminina. E o que é que acontece? Essa mulher, aqui neste planeta, ela é uma mulher para onde vai, todos os homens olham. Ela tem uma energia sedutora, os homens ficam encantados com ela. Então depende de onde tu venhas, o teu impacto aqui na sociedade vai ser diferente. Então tu dizes assim, mas eu quero ter muitas mulheres ou muitos homens atrás de mim, eu quero ter muitas parceiras. Oh, meu amigo, se tu não tens essa energia de sedução, se tu não entraste naquele corpo que tem essas características, tchau, boa noite, não vais conseguir. Podes ir por outros caminhos, como podes ir a essas casas da luz vermelha, mas isso já é para outros tipos de seres. São seres que estão agarrados no outro lado, estão tipo em mundos onde existe muita energia do sexo, onde pronto, existe muita promiscuidade. Então, quando eles encarnam aqui, eles vão para esses sítios, eles vão para esses lugares. Isto aqui é uma salsada. Quando tu descobres isto, tu dizes assim, uau, agora já sei que aqui é onde a merda toda cai. Não é bem assim, ok? Há que ter muito respeito por este jogo, porque este jogo está muito bem elaborado. E pela primeira vez, eu ontem pus-me a pensar e uau! Quem criou este jogo criou de uma forma tão perfeita, né? Está tudo tão bem conectado. Mas é claro, estamos aqui nós, os que caímos cá dentro. Ou os que viemos aqui ver isto, não sei. Não sei o que é que a gente veio cá fazer. Estamos aqui também a expandir a consciência? Pode ser que sim, eu acho que sim. Pelo que eu estou a ver, estamos aqui mesmo para expandir a consciência. É como se fosse um caminho de saída ou um caminho para a suposta evolução. Pode ser que sim, pode. Eu pessoalmente, eu sempre digo que a evolução é uma treta, é o caminho da alma, mas eu agora com esta expansão de consciência, pode ser que sim, pode ser que não. Eu aí já não vou meter o meu dedo mais minha mão mais no fogo, porque o jogo mudou agora. Agora estou a ver o jogo de outra maneira. Mas também estou a ver o jogo de ir para dentro. Então, o jogo de ir para dentro, eu também tenho que ver para onde é que eu vou. Bom, meus amigos, é isto mesmo. Há muita coisa aqui para falar sobre isto. Mas eu acho que consegui, de certa maneira, fazer-me entender. Agora cabe-vos a vocês trabalhar aí na cachola a ver se vocês me entenderam ou não. E lembrem-se que eu sou uma pessoa pequena. Eu sou pequeninho. Eu ainda agora estou a sair do terceiro para o quarto. Eu estou no terceiro, do 1 ao 9, aquela parte de expansão de consciência. Estou no terceiro, estou a ir para o quarto, aqui a dar aqui uns toques aqui no quarto, também no quinto, assim de vez em quando, assim uma piscadela. Mas, sou pequeno, mas o que interessa é que eu faça estes vídeos para vos mostrar também o caminho e também o que é que vocês podem fazer e
Mais ou menos também vocês tentarem se descobrir quem vocês sois, né? Bem, eu acho que não... Eu tinha posto aqui qualquer coisa, mas... Não, eu que estou a dizer também... Havia aqui só mais uma coisa, que é, por exemplo, há pessoas que podem ser parasitadas. Eu já falei aqui sobre a parasitação. Tá? Por isso, foi um dos últimos 3 vídeos. Então, também, as pessoas também podem ser parasitadas e se comportarem de certas maneiras. Então, isto aqui... Há muita coisa que se tinha que dizer, não é? Aqui há muita informação, mas para isso vocês tentem escrever tentem escrever os outros vídeos para que vocês depois tentem também montar o vosso puzzle, não é? Eu não vou estar a fazer aqui um vídeo de 10 horas só para tentar explicar, a meter agora isto, agora aquilo, agora aquilo outro. Não, não dá. Para mim, a minha cabeça, eu que tenho falhas de memória, não dá. Então, por aqui, esta parte já acabou e agora vou-vos contar, deixa ver, aos 50 minutos, vou-vos contar as minhas experiências que eu tenho tido, ok? Fiquem aí, Então, eu tinha-vos contado nos últimos vídeos que à noite andavam a acontecer coisas, estavam a mexer aqui no cérebro. Eu sei que caíste aqui de paraquedas e dizes, o quê? Este gajo está maluco. Vai ver os meus últimos vídeos. Vocês têm que ver todos os meus vídeos para verem mais ou menos quem sou eu, né? O que é que ando cá a fazer? Quem é este personagem? Então, no outro dia que me aconteceu isso, aconteceu-me outra vez, mas foi coisa pouca. Eu antes de ontem, decidi começar a meditar. Ok. Foi quando surgiu esta ideia, esta iluminação, esta expansão de consciência. Eu fui meditar e eu disse, se calhar não vai acontecer nada. E decidi voltar a ir para dentro. Né? Vocês sabem que leiam o livro da sabedoria hiperbórea, a Gnosis, e vocês, de certa maneira, vocês vão ficar assim. Vocês quando começarem a ler aquilo, mesmo que vocês não entendam nada, leiam o livro até ao final. E eu ao ler o livro, eu por acaso entendi muita coisa. E eu, Então, eu decidi fazer um exercício que não está lá, mas eu decidi por mim mesmo, né? Agora vou investigar, vou ver se isto é verdade ou não, não é? Eu sou assim, eu tenho que investigar, eu tenho que fazer alguma coisa para ver se aquilo é real ou não. Então, eu disse, temos que ir para dentro, mas lá não explica o que é ir para dentro, lá não explicam o que é criar o cerco. Mas eu, então eu vou tentar fazer por mim, mesmo que eles não digam como é que é, dizem como é que é, mas eles não dizem exercícios para tu fazeres. Então eu pus-me lá a fazer, tal, e eu pus-me a olhar para dentro, ok? E vocês têm que olhar para aqui, é um vazio, é aqui, e vocês têm que olhar para dentro, os olhos para dentro, olham para dentro, cá para dentro, ok? Para o vazio, vocês vão ver um vazio, e deixem-se estar lá, não importa se vem pensamentos, se não vem, fiquem, até que dei ao clique. Ok? Eu já contei isso aqui. Ok? Já contei aqui essa história. Não vou contar agora, mas vou contar agora o que aconteceu. Eu pus-me a meditar, sentei-me, pus-me a meditar 5 minutos. 5 minutos! 5, 10 minutos, coisa que é quase impossível. Normalmente demora meia hora para entrar nesses estados de consciência. Foi a coisa mais fantástica. Pela primeira vez, tinha consciência quando entrava, quando saía, quando entrava, quando saía. Depois aconteciam coisas estranhas, com uma pessoa que eu não dá para explicar. Sensações que eu não vejo nada. Mas toda essa sensação de ir para dentro. Tu vais, tu vens, desliga-te a consciência, volta-te a ligar a consciência e tu dizes, fantástico. Vou-vos dizer, eu tive assim, não sei, meia hora ou uma hora, não me lembro. Eu só sei que eu fiquei nesse estado durante muito tempo. Muito. Depois saí desse estado, fui dormir. Durante a noite aconteceram muitas coisas que eu não sei o que era. Era como se estivessem a mexer no cérebro. Como sempre. Certas coisas que eu não sei que são modificações, sei que são updates, né? Updates.
Só que desta vez já não ficava zangado. Antes eu ficava incomodado. Hoje outra vez, meu, deixem-me dormir. Né? Mas desta vez acontecia, eu abria os olhos, sentia aquilo e eu, está-se bem, mesmo em paz. E eu digo, uau, uau, isto quer dizer que a minha consciência expandiu. É a mesma coisa, não suportas, não sei, passaste uma meta e agora é tudo mais fácil, passaste para outra frequência, para outro estado de consciência, outro estado de compreensão da realidade. Então isso já não te incomoda e tu sentes-te bem. Já não te importa, já não me importei, né, com isso. Ontem, né? Hoje, né? Esta noite, fiz a mesma coisa, aconteceu uma coisa. Desta vez foi em 5 minutos. Eu ali, é fácil. Tu ficas, deixas relaxado e depois olhas para dentro, para aqui. E tu tens que forçar. Muitas das vezes tu força ir para dentro, para aqui, para ver o vazio, né? Ir para dentro. Força, depois, lá vais tu, desapareces. Depois voltas a aparecer. Depois aconteceu outras coisas que eu ainda não consegui identificar como é que isto se processa, mas foi outra vez durante meia hora ou mais, até que eu me cansei e disse, pronto, já chega, porque tu começas a sentir um bocadinho de desgaste, então decides te deitar. Até vinha lampejos de luzes, tipo, como daqui, luzes lá dentro, como algo a piscar. Mas não, nada de especial, ok? Mas notava-se que mudava aqui a frequência do cérebro. E isso é engraçado. É engraçado. Está a ser divertido. Está a ser divertido. Estou a tentar ver para onde é que vou. Vou ver se consigo ir mesmo para dentro, né? Para ver o outro lado. Já não estou com medo. Antes ainda ficava com medo, não é? Porque tu sentes, quando tu vais para dentro, tu ficas com medo. Tipo, porque tu vais desaparecer. Tu desapareces. Aqui, deste lado, tu desapareces. E é isso que esta parte física tem medo. Então ele, não, sais logo desse estado, abres os olhos ou fazes qualquer coisa e já passei desse estado, né? Fazes outra coisa qualquer, não sei, mexes-te ou assim, né? Mas agora já, então eu já digo assim, então vamos, se é para ir, vamos, né? Vamos ver o que é que está do outro lado, né? De dentro, para dentro, do outro lado, não deste já todos nós sabemos, né? Olhar para fora, estamos focados para fora. Agora, quando nós vamos para dentro, vamos ver para onde é que nós vamos. Vamos ver a realidade deste mundo. Ver quem sou eu, o que é que realmente é isto. E isto é super, 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 super fantástico. Pronto, e olha, era esta era esta a experiência. Eu sei que não é nada de especial, mas acreditem, é. Façam e vocês vão ver se não é. O importante é vocês saberem como é que as coisas são, né? Vão ver o meu último vídeo, um dos vídeos antigos. Lá está como vocês podem fazer essa meditação. E depois vocês façam e digam-me aí embaixo se é verdade ou mentira. Ou, se vocês tiverem dúvidas, perguntem. Como é que é? É assim, está bem, é assim que eu devo fazer? É assado? Perguntem, não tenham medo. Que eu seja um Zé Ninguém, não importa. Que eu não seja o teu youtuber favorito, lá que fala da Quinta D e lá da Nova Era e lá do Menino Jesus. Não importa, amigos. E eu sei, se tu tens alguma coisa para aprender comigo, não importa quem eu seja, ok? Entendem isso? Porque parece que para muita gente, as pessoas... Pronto, mas isso também tem a ver com o grau de consciência de cada um, né? Eu sempre digo, uma das coisas que eu faço é, a mim não me importa a maneira como eu atuo, né? A mim não me importa se a pessoa é um mendigo, ou é um drogadito, ou é um assassino. Se eu tiver a aprender alguma coisa com ele, eu vou lá e aprendo. Com cuidado, mas aprendo. Né? Eu vejo, se tiver que aprender, aprendo. Se ele tiver alguma coisa para ensinar, podem ter certeza que eu aprendo com ele. E eu não vou dizer que não. Eu faço as perguntas todas, aquilo que eu quiser saber, como é que tu sentes, o que é que fazes,
que é que tu sentes a fazer isso, blá blá blá, e como é que fizeste isso? Vou lá e pergunto. Né? Se fizer amigo dele, né? Se ele for meu amigo, se houver ali uma conexão, né? Aí vou e se tiver que aprender, aprendo. E vocês, eu acho que vocês deveriam fazer a mesma coisa. Se vocês tiverem que aprender com uma criança, aprendam com uma criança. Se tiverem que aprender com, sei lá eu, com o vosso inimigo, aprendam com o vosso inimigo. Mais um lembrete. Eu sei que para vocês, e agora como é que eu sei quem sou? Amigos, comecem a fazer o exercício que eu vos disse já há algum tempo, que era, acordem às 3 da manhã, fiquem 1 hora despertos, tomem o vosso camezinho, mas têm que sair da cama. Depois voltam para a cama, barriga para cima e esperem e esperem para terem uma experiência. Eu rio-me porque eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer de tudo. Pode acontecer viagem astral, sonhos lúcidos, capetas, ou o que seja. Alguma coisa há de acontecer. Boa ou má, alguma coisa vai acontecer. E vocês vão ter de enfrentar isso. Se vocês quiserem saber realmente o que é este mundo, vocês façam simplesmente isso e vocês vão ver como em 1, 2 ou 3 dias vai-vos acontecer algo e vocês depois vão-me escrever aí nos comentários: olha, subiu-me o capeta, olha, fiz a viagem astral. Olha, por acaso, agora falando de viagem astral, no outro dia uma amiga minha, contou-me que teve uma viagem astral bastante lúcida, a viajar por todos os lados, por muitos lugares, a mostrar certas coisas e coisas. Claro que isso é fantástico. O que é que faz isso? Faz com que a mente comece a expandir. Tu começas a ver que existem outros mundos, né? Outras realidades, e aí tu começas a ver, uau, olha, o meu caminho começa agora, certo? Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.